Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal. Este é o canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, meu nome é Alessandra. Bom, hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos onde nós vamos estudar o livro de Apocalipse. Como nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Eu já há muito tempo atrás, ainda quando eu estava ainda no outro canal, né, do que me foi tirado, eu tinha dito que eu pretendia fazer uma série de vídeos sobre o Apocalipse, falando de todos os capítulos, mas isso acabou não acontecendo. Por quê? Porque eu faço vídeos mediante a direção do Espírito Santo. Se o Senhor Jesus não me mandar fazer, se o Espírito Santo não me dirigir para fazer, eu não faço. E me parece que chegou o momento, inclusive, o Senhor me deu até uma direção de como eu deveria fazer esses vídeos, né? Eu vou fazer assim, a cada vídeo eu vou ler um capítulo do livro de Apocalipse, começando do 1, né? E a gente vai explicando, vai estudando cada capítulo, né? Para nós entendermos se realmente este livro de Apocalipse ele está na sequência ou não. Nós vamos entender a fundo, nós vamos mergulhar fundo nesse estudo para compreender o livro de Apocalipse. E isso é bom para você que tem dúvidas a respeito deste livro, que não consegue compreender. Existem muitas formas de explicação, né? De entendimento, que muitas vezes, ao invés de ajudar, até confunde, porque quando você começa a tentar juntar as peças deste quebra-cabeça com esses ensinos que já são conhecidos já há algum tempo, as peças não se encaixam. Por isso, muitos entendem que esse livro ele não poderia ser um livro sequencial. Mas nós vamos ver isso na prática, começando a partir de hoje, certo? Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023. E nós vamos entrar a fundo nesse estudo a partir deste momento. Que Deus abençoe vocês desde já, que vão participar comigo deste estudo, desta leitura do livro de Apocalipse, desse estudo. E antes que eu me esqueça mais uma vez, né, como eu gosto sempre de pedir, que vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, deem like nos vídeos, né, façam comentários. E mesmo que vocês queiram fazer comentários que sejam simples, eu mais uma vez gostaria de pedir a vocês que eu gostaria muito de conhecer a opinião de vocês a respeito do assunto, certo? Então, se vocês tiverem a vontade de falar para mim como vocês entendem, ou dizer para mim se aquilo que eu estou explicando no entendimento de vocês não faz sentido, eu gostaria muito de conversar isso com vocês. Desde já eu agradeço. Vamos começar, certo? Então, vamos lá. Estamos aqui no primeiro capítulo de Apocalipse, Apocalipse no capítulo 1. Então, a gente vai começar. O título, o autor e o assunto do livro, né? Revelações de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então aqui a gente já tem uma informação importante. Aqui está dizendo para nós que a revelação é a revelação do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu para que ele enviasse um anjo para João, para que através desse anjo as revelações de Jesus Cristo ficassem conhecidas por João, né? Como a gente sabe, para que ele pudesse escrever a respeito disso. Então vamos continuar no capítulo 2, no versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Ele testemunhou, né, tudo aquilo que ele viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então a gente vê aqui, né, no versículo 3 do capítulo 1, que existe uma promessa, não só para aqueles que leem, como para aqueles que ouvem a profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então, o que isso está querendo nos dizer? Que Deus deixou uma bênção descrita para todo aquele que tivesse o interesse de, mesmo este livro parecer o mais difícil de toda a Bíblia, e isso é real, que é o que a gente ouve normalmente, falarem que o livro de Apocalipse é um livro muito difícil, que não dá para entender, e eu também
quando comecei, quando me converti, eu sentava para tentar ler este livro e simplesmente era, para mim, na minha concepção, era impossível conseguir compreender qualquer coisa. E por que Deus deixou uma bênção? Para aqueles que ouvem, para aqueles que lêem. Para que nós tivéssemos a consciência de que existe, da parte de Deus, um interesse muito grande, ou um interesse específico de que nós viéssemos a ler, a buscar no Senhor entendimento e a compreender este livro, principalmente hoje, nos dias que estamos vivendo, que justamente são os dias que se encaixam ao cumprimento de todas estas profecias. Certo? Vamos continuar. Versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que venho com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os transpassaram. Então aqui é interessante, eu vou ler só o finalzinho do versículo 7 para que eu venha comentar. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, ele diz que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Esta colocação muitas vezes é confundida, ou pelo menos eu já ouvi muitas vezes ela ser confundida por alguns, dizendo que este aqui seria o arrebatamento. Mas se nós prestarmos atenção no que está escrito aqui, ele dizendo que vem com as nuvens e todo o olho verá, nós sabemos que o arrebatamento da igreja não será visto por todos os olhos. Então, o que seria este dito aqui? Que ele vai vir com as nuvens e todo o olho verá. Esta é a segunda vinda de Jesus Cristo, ou a parousia, quando ele virá no final de tudo para simplesmente, primeiramente, vencer o anticristo e os seus exércitos, derrotar, né, a maldade do anticristo e dos seus exércitos, trazendo o fechar ou cumprir completo do juízo de Deus sobre a terra, naquele período onde vai ser o finalzinho de tudo, e também para que o povo de Israel possa ter das mãos dele, além do julgamento que eles já estarão vivendo nesses 7 anos, né, da angústia de Jacó, que o Senhor Jesus possa vir para que eles possam viver diante de Deus, primeiramente, o reconhecimento de que o Senhor Jesus é o seu Messias, e segundo, para que possam se arrepender. Então, quando a gente vê aqui que até os quantos os transpassaram, eles estão falando de quem? Quem eles estão falando? Quem o Senhor Jesus está falando aqui, até mesmo aqueles que os transpassaram? Quando a gente vai para o livro de Mateus 17, do 1 ao 9, lá fala para nós, aliás, desculpa, gente, quando a gente vai para o livro de João 19, versículo 34, a gente vê ali uma colocação de que quem transpassou o Senhor Jesus foi o povo romano, né? No caso, foi um soldado romano que transpassou uma lança no corpo do Senhor Jesus, quando nesse capítulo onde está escrito, João 19, 34, descreve para nós que saiu sangue e água, o restinho do sangue que ainda estava no corpo de Jesus e a água. Então, quem transpassou o Senhor Jesus? De quem eles estão falando aqui? Né? Aqui ele está falando, sim, também do povo romano, porque a Bíblia diz que eles, ou alguém do povo deles, um soldado romano, o transpassou com uma lança, mas principalmente está falando aqui do povo judeu, ou do povo de Israel, daqueles que fizeram com que o Senhor Jesus fosse julgado e condenado por causa do interesse de corrupção deles. Então, os judeus, que nós sabemos que foram realmente quem condenou o Senhor Jesus, são aqueles que o transpassaram. Por quê? Primeiramente porque foi pela mão, digamos que os romanos mataram o Senhor Jesus, mas
com a mão dos judeus, ou então os judeus, aliás, mataram o Senhor Jesus com a mão dos romanos. Então o interesse da morte de Jesus não era do povo romano, mas sim do povo judeu, ou dos líderes, né, daquele período, os líderes religiosos daquele momento. Então, quando a gente vai para o livro de Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, lá fala justamente quem são, de forma específica e da forma que Deus Pai entende, né? Quem são aqueles que os transpassaram, que diz que eles vão se arrepender e vão reconhecer que eles transpassaram o Senhor Jesus, que era o seu Messias. Então, vocês podem ler em João, no capítulo 19, no versículo 34, a respeito da lança sendo atravessada o corpo do Senhor Jesus por um soldado romano, mas que Deus entende que quem foi aqueles que o transpassaram foram o povo de Israel, foram os judeus, ou foram os religiosos da época, que quando forem em Zacarias 12:10, mostra que eles são aqueles que os transpassaram, porque foi por causa deles que Jesus morreu, e que eles irão se arrepender e irão reconhecer que o Senhor Jesus é o seu Messias, certo? Vamos continuar. Eu sou, agora versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João tinha sido preso, né? Por causa de pregar a palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus, ele tinha sido preso e tinha sido colocado na ilha de Patmos. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, a gente vê aqui que João foi levado em espírito à presença de Deus, para que fosse mostrado para ele aquilo que teria que acontecer. E quando a gente volta aqui, deixa eu só achar para mim poder falar. No versículo 1, eu vou voltar só um pouquinho para me falar para vocês uma coisa aqui, ó. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviou por intermédio do seu anjo, notificando ao seu servo. Então, Deus queria que o povo soubesse aquilo que iria acontecer. A gente vai continuar lendo, porque tem mais algumas revelações aqui para frente. Então, vamos lá. Achei-me em espírito, versículo 10, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas, né, que estavam na Ásia, na região da Turquia, que é o país da Turquia hoje, que eram as igrejas naquele período que estavam pregando a palavra de Deus. Por que eles estavam na região da Turquia? Porque nós sabemos que o evangelho do Senhor Jesus começou a ser pregado dentro de Israel, né? Mas que eles foram perseguidos e eles tiveram que fugir. E as igrejas, elas passaram a ser colocadas em lugares onde eles podiam pregar. Então eles estavam todos na região, né, da Turquia, na Ásia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Interessante aqui, a gente tem algumas colocações aqui, a descrição do Senhor Jesus glorificado, né? O Senhor Jesus já num corpo glorificado. E aqui, quando fala do rosto dele, fala que ele brilhava como o sol na sua força.
Eu fiz um vídeo, né, falando a respeito do sol da justiça, que nós sabemos que o Senhor Jesus é o sol da justiça, falando a respeito de que este brilho do sol da justiça, que é o Senhor Jesus, seria o sinal do Filho do Homem, que apareceria no céu, justamente na sua vinda, na parousia, quando ele vem com as nuvens e todo olho verá, como a gente leu agora, até quantos os transpassaram, né? E essa descrição aqui dele, como o rosto como o sol na sua força, vestido de vestiduras brancas, que tinha olhos como chama de fogo, que os pés eram como bronze polido, isso com certeza fez João lembrar daquilo que ele viu, né, quando jovem, no Monte da Transfiguração. Provavelmente ele deve ter se lembrado. Quando eles viram ele, João, né, Pedro e Tiago subiram com Jesus no monte, e lá houve a transfiguração, onde o Senhor Jesus ficou diante deles todo iluminado, vestido de vestiduras brancas. Então com certeza ele se lembrou disso. Isso sim está em Mateus, no capítulo 17, no versículo de 1 ao 9, que é o Monte da Transfiguração. Eu gostaria de falar para vocês como eu vou dar andamento, né, nas sequências dos capítulos de Apocalipse. Como a gente vai estar lendo o livro de Apocalipse, eu vou explicar para vocês, né, em cada capítulo, aquilo que precisa ser explicado com relação a dar um entendimento daquilo que está escrito. E vou citar capítulos e versículos de outros livros, dos livros dos profetas, ou mesmo do Novo Testamento, para testificar que aquilo realmente não está só escrito aqui, mas está sendo confirmado em outros capítulos e versículos, mas eu não vou ler, certo? E vou citar também estudos que eu já fiz de vídeos, né? Ou vou colocar na descrição do vídeo de cada um dos capítulos que eu fizer a playlist ou o vídeo que explica detalhadamente a respeito disso que eu vou estar explicando, para que ninguém venha poder dizer, ela está falando de coisas que ela acha. Ela está lendo e falando de coisas que ela acha. Não, eu vou citar aqui capítulos e versículos, para que se você tiver interesse de anotar, você vai olhar se isso que eu estou explicando, né, que está escrito também nos outros capítulos, está lá ou não. Ou então você vai ter acesso ao vídeo ou à playlist que explica sobre o assunto, que também está contido no canal, tá? Para que fique bem fácil a compreensão de vocês daquilo que vai ser explicado de forma profunda nesta leitura do livro de Apocalipse, certo? Vamos continuar. Vamos no versículo 17. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, escreve as coisas que vistes, as que são, que estavam acontecendo ainda naquele período da história, e as que ainda hão de acontecer. Então, o Senhor Jesus estava revelando para João aquilo que partiria dali, daquele momento em diante, o que iria acontecer, como seria o cumprimento, né, da profecia do juízo do Senhor Jesus, de Deus Pai, descritas no livro de Apocalipse. Então, vamos lá. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Normalmente é explicado de que os anjos das igrejas são aqueles líderes que naquele momento estavam liderando aquelas igrejas, né, que faziam parte, como eu falei para vocês, da região da Turquia, na Ásia, naquele período, aqueles que estavam liderando. Então, o anjo da igreja era aquele que estava liderando sobre a igreja, e é colocado aqui como estrela, e os candeeiros era a própria igreja, sendo aqui representada. Vamos continuar. Bom, aqui já vai entrar na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2. A gente não vai ler o capítulo 2 hoje, né? A gente começou com o capítulo 1. Eu pretendo ver se eu vou conseguir fazer a leitura de mais de um capítulo cada vez que eu gravar um vídeo. Eu não vou gravar vídeos todos os dias, eu queria ter tempo para fazer isso, mas infelizmente eu não tenho. Mas todo momento que eu conseguir,
eu vou vir e vou gravar um vídeo falando do capítulo de Apocalipse que nós paramos. E se eu conseguir, né, mediante o assunto, se não for muito extenso, eu vou colocar talvez um ou mais capítulos daquele dia. Então a gente vai parar aqui no capítulo 2, eu não vou falar dele hoje, certo? Mas nós vamos prosseguir com a leitura. Eu acredito que para você que tem o desejo de aprender o livro de Apocalipse, esse estudo vai ser muito bom, muito profundo e vai dar uma explicação bem direcionada para vocês de que realmente o que é que Deus estava querendo nos mostrar. E o Senhor Jesus, quando ele descreveu o livro de Apocalipse. Espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem essa leitura, né, que estarei fazendo, e que vocês possam, como eu, né, que amo o livro de Apocalipse, você que não tem esse entendimento profundo, que você possa entender, vir a compreender de fato aquilo que está descrito na palavra do nosso Deus. Desde já eu agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.